Olá, meus queridos, é um grande prazer mais uma vez estar aqui com vocês no nosso canal Pensamento Vivo. Quero mais uma vez agradecer a vocês aí pela presença, pelos comentários, pelos likes, por você estar aqui conosco mais uma vez, para nós podermos compartilharmos algumas informações do meu ponto de vista, eu acredito que do seu também, de grande importância. Tanto é que você está aqui nos prestigiando com a sua presença. Então nós vamos falar um pouco a respeito do papel de Moisés e Arão lá no passado, no antigo Israel, no arranjo passado, onde havia o Antigo Testamento. Moisés serviu então como mediador do pacto antigo com a nação de Israel. Eles tinham saído do Egito como escravos para serem libertos da escravidão do Egito e herdar a terra que tinha sido dada a Abraão lá no passado. Então os descendentes de Abraão, que Abraão tinha Isaac, que por sua vez teve Jacó, e Jacó então teve os 12 filhos, que formaram as 12 tribos que compunham a nação de Israel. Então esses eram os descendentes de Abraão, que iam herdar a terra prometida. Só que nesse período a terra prometida estava ocupada pelos cananeus, que se alojaram lá, tomaram posse da terra, mas a terra de direito era da nação de Israel, já havia sido dada a Abraão. E Moisés então foi a pessoa que, no caso Deus, nós vamos nos referir a Deus aqui usando a palavra Jeová, não fica assustado, é só uma palavra, certo? Se você preferir usar Javé, Yavé, Yaal, ou só Deus, ou Pai, ou Eterno, o Criador, não tem problema nenhum. Mas entenda que quando nos referimos aqui a Jeová, estamos nos referindo ao Deus Criador citado nas Escrituras Sagradas. Sabemos que não é a pronúncia correta e não vamos entrar nesse debate aqui, desnecessário. Muito bem, então Moisés foi designado para ser o homem aqui na terra que lideraria a nação para atravessar o deserto do Egito, saindo do Egito, e então atravessar o deserto do Sinai até a terra prometida. E Arão foi designado para ser o sumo sacerdote, ou seja, aquele que ia fazer as libações, as oferendas que eram simbólicas, animais que seriam sacrificados e todo um tipo de ritual citado lá no livro de Hebreus, capítulo 10, como sendo apenas representações simbólicas de coisas visíveis, mas que representavam coisas espirituais. Por exemplo, os animais que serviam para expiar, para perdoar pecados, para cobrir pecados, representavam ou simbolizavam um sacrifício único que seria feito lá no futuro por Jesus. Então nós vamos falar desse papel aí. Moisés então era um mediador, o líder. Só que ele não chegou lá no meio da nação de Israel e disse assim: olha gente, Deus me designou, ponto final, ninguém me questiona, tudo que eu falar é Jeová falando. Não foi assim. Se você pegar o livro de Êxodo, quando Jeová designou Moisés para libertar o povo, naquela visão das sarças, do espinheiro ardente, pegando fogo, Moisés então perguntou: e se eu chegar lá e eles não acreditarem em mim? O que eu devo dizer? Aí Jeová, no caso Deus, deu a Moisés algumas evidências, comprovações, para simplesmente legitimar a sua designação. Ou seja, não seria apenas a palavra dele. Ele teria também evidências, provas de que ele foi de fato designado por Deus. E aí ele fez aquelas... Deus falou: joga o seu cajado no chão, aí virou a serpente, enfia a tua mão na manta, aí ficou leprosa, enfia a mão de novo, aí ficou curada. Moisés então realizou diversos sinais poderosos, prodígios, que mostrava que ele realmente estava ali com uma proteção, um aparato divino. Ele tinha um amparo divino que o resguardava e legitimava a sua posição. Então não era algo autoproclamado, autoimposto, dito simplesmente por palavras. Entendeu? Muito bem. E Arão também foi designado pelo próprio Jeová para ser o sumo sacerdote, aquele que representaria o papel de Jesus de nos livrar do pecado. Só que teve um problema. Alguns começaram a questionar a posição de Moisés. Primeiro, próprio Arão, inclusive. Os irmãos mais velhos de Moisés, Miriam e Arão, começaram a questionar o papel único e exclusivo de Moisés.
e começaram a dizer, será que é somente por meio de Moisés que Jeová fala? Porque Jeová também falava por meio de Miriam e também falava por meio de Arão. Mas Moisés era o líder designado, era o mediador do pacto, era o porta-voz principal de Deus. Os outros tinham suas funções, mas a função de líder era de Moisés. Miriam e Arão, então, criaram uma contenda contra Moisés. Está lá em Números, capítulo 12, por exemplo. Números, capítulo 12, se você ler aqui os versículos de 1 em diante, você vai ver, então, Miriam e Arão confabulando contra Moisés, e Jeová estava ouvindo. E então Jeová chamou todos eles à tenda de reunião. Chamou Miriam, Moisés e Arão. E indagou de Miriam e Arão o porquê eles estavam questionando contra Moisés. Por que eles estavam falando contra Moisés? Porque se Jeová tivesse um profeta, ele argumenta então, se eu quero falar com um profeta, eu falo por meio de sonhos, por meio de visões, mas eu não faço assim com o meu servo Moisés, face a face eu falo com ele. Por que vocês não temeram falar contra o meu servo, contra Moisés? Então Jeová ficou indignado, porque Moisés ali tinha um papel designado e exclusivo, inquestionável. Não é que Moisés tinha ideias e todo mundo tinha que seguir a ideia, mas aquelas que eram transmitidas da parte de Jeová, essas deveriam ser seguidas. Mais na frente, capítulo 16 de Números mesmo, 3 homens que tinham funções de privilégios especiais naquele arranjo passado das tribos estabelecidas lá no deserto, começaram também a questionar a posição de Moisés e também de Arão. E começaram a indagar, a querer para eles algo que não lhes pertencia. Foram Corá, Datã e Abirão. Corá era um dos levitas, ou seja, era um da tribo de Levi. Todo sumo sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. Arão foi designado como o primeiro e principal sacerdote, sumo sacerdote. E todos os seus sucessores, ele tinha uma função vitalícia e era hereditária. Todos os seus sucessores deveriam ser seus filhos. Então o próximo veio Eleazar, depois veio Finéias, né, na sequência, ali na hierarquia sacerdotal. Mas Corá começou a fomentar para os outros, como Datã e Abirão, que eles também poderiam ter prestígios, só que estes não foram designados por Deus. Arão foi para aquela função. E isso gerou uma contenda. No capítulo 16, eles se levantam então, dizendo que Moisés e Arão se colocaram como príncipes. E que eles deveriam também ter privilégio. Mas eles tinham. E eles eram homens importantes que Jeová usava. Mas eles queriam mais. Eles queriam a posição que pertencia a Moisés e a Arão. E isso custou a vida deles. Jeová providenciou lá um teste, né, dos incensários que se usava lá no sacerdócio. Os incensos que eram acendidos, né, os lumieres, né, que eram usados nos incensários. E aí o de Arão, no caso, era o escolhido. E todos os outros, 200 e poucos que foram lá com atrevimento de querer usurpar o lugar que era de Arão, foram todos queimados vivos. Quanto a Datã e Abirão, foram tragados pela terra. A terra se abriu e engoliu todos eles, inclusive os que os apoiavam. Muito bem. Esse é o fundo histórico. Agora, o que isso tudo tem a ver com Jesus? Como já falamos, Moisés foi o mediador do pacto, aquele que Jeová usou para mediar entre Jeová e a nação de Israel, estava Moisés. Claro que Moisés também fazia parte do pacto. Da mesma forma, e isso é bíblico, está em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, nas palavras do próprio Moisés, onde ele disse que no futuro Jeová faria levantar um profeta semelhante a ele. Deuteronômio 18, versículo 15. Jeová, seu Deus, fará surgir para você dentre os seus irmãos um profeta semelhante a mim. Vocês devem escutá-lo. Então um profeta semelhante a Moisés seria levantado, surgiria no meio deles, da nação de Israel, semelhante a Moisés, ou seja, alguém que seria o porta-voz principal, o mediador entre Jeová e o povo dele, e esse deveria ser ouvido pelos servos de Jeová. Deuteronômio 18:15. E aí você vai lá no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 7,
Tem outros textos, mas vamos pegar apenas esse aqui. Você pode ver as referências. Marcos capítulo 9, versículo 7. Na transfiguração, quando Jesus, né, se transfigurou-se lá numa demonstração divina do seu poder, demonstrando ali a sua glória no reino, assim, de uma forma milagrosa apareceram lá Moisés e Elias numa visão, e 3 dos apóstolos de Jesus, Pedro, João e Tiago, presenciaram aquilo. Então, em Marcos capítulo 9, versículo 7, a Bíblia diz então: tornou-se uma nuvem a encobriu-os, e uma voz saiu das nuvens dizendo: Este é meu filho, o amado, escutem-no. Então, os discípulos de Jesus, todos os servos de Jeová, em obediência a Deuteronômio 18:15, deveriam escutar, ou seja, dar ouvidos, obedecer às instruções de Jesus, porque ele estava ali como um profeta semelhante a Moisés, só que numa posição muito mais gloriosa. Ele ia instituir um novo testamento, um novo pacto, uma nova aliança, prometida lá em Jeremias 31, versículos 31 e 32 a 33. Uma nova aliança, um novo pacto que levaria-os à vida eterna. Enquanto que o povo lá da nação de Israel, por meio do pacto feito com Moisés, foram libertados do Egito, da escravidão do Egito, para a terra prometida, os discípulos que seguiriam a Jesus seriam libertados do pecado e da morte e usufruiriam a vida eterna. Essa era a perspectiva. Atos capítulo 4, então, versículos 11 e 12. Lindo esse texto aqui, maravilhoso, e a gente repete ele aqui em vários vídeos. Nós falamos e exaltamos esse texto porque ele traz uma verdade universal gloriosa que não pode ser abafada, não pode ser calada. Tem até uma folha que está marcando aqui. Não tem significado nenhum, simbólico nem supersticioso. É uma folha que eu achei na rua e coloquei aqui no meio, como marcador. Atos capítulo 4, versículos 11 e 12 diz assim: Jesus é a pedra que não foi levada em conta por vocês. Aqui são as palavras do apóstolo Pedro no discurso, falando para a nação de Israel, para os judeus, que aprovaram a morte de Jesus. Não foi levado em conta por vocês, construtores, o que se tornou a principal pedra angular. Além disso, não há salvação em mais ninguém, pois não há outro nome debaixo do céu, ou seja, em todo o universo. Em outras traduções, na tradução King James, por exemplo, usa a expressão: não há outro nome em todo o universo que tenha sido dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então, Jesus é o profeta que se levantou semelhante a Moisés, e é por meio dele não há mais nenhum outro nome, não há mais ninguém no mundo, nem no universo, por meio de quem poderíamos ser salvos. Em Atos capítulo 10, versículos 42 e 43, nós somos informados ali nas palavras também do apóstolo Pedro. Nesse momento ali ele estava pregando para um gentio, Cornélio, que era um centurião romano, e Pedro então falou a respeito de Jesus, dizendo que ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas deram testemunho a respeito de Jesus. E por meio dele, quem crê nele, recebe o perdão dos pecados. Então Jesus atua com a função de mediador, com a função de líder do povo de Deus, do caminho para a salvação, e também de sumo sacerdote, ou seja, aquele que pode nos perdoar dos pecados. E isso está muito bem explicado em Hebreus, capítulo 9, versículo 11. Capítulo 9, você pode ler todinho, capítulo 9 e capítulo 10 de Hebreus, que você vai ter um esclarecimento melhor. Que Jesus recebeu uma designação como sumo sacerdote, mas não como Arão era, porque Arão era limitado. Arão tinha que entrar pelo menos uma vez no dia anual de expiação para expiar pecados pelo povo e por ele também, pela sua família. Jesus não precisa pedir perdão pelos pecados dele, porque ele não tem pecados. Mas ele faz isso pela humanidade toda. Jesus está numa posição superior de Moisés, infinitamente superior a de Moisés e de Arão. E ele então ofereceu sacrifícios, não sangue de bois e de cordeiros, como era no passado, e nem todos os dias, ou uma vez no ano, mas uma vez para sempre. Ou seja, o valor sacrificial de Jesus ultrapassa todas as barreiras, né, do infinito em questões de valores. É incomensurável. Jesus então atua como sumo sacerdote.
A lei, como diz Hebreus capítulo 10, versículo 11, e todos os seus parâmetros legais da lei dada à nação de Israel, na Torá, eram apenas sombras, representações de coisas do futuro. Para entender essas coisas, Hebreus capítulo 10, versículo 15 diz que é o Espírito Santo que nos ajuda a entender e ter um esclarecimento a respeito disso. Agora, o que isso tudo tem a ver com o que nós queremos falar aqui? Nós queremos destacar que, assim como lá no passado, existiam aqueles que queriam usurpar o lugar de Moisés e de Arão como líder da nação, como o mediador e também como sumo sacerdote. Hoje em dia, e desde os dias de Jesus para cá, existem também falsos instrutores que querem usurpar o lugar que pertence a Cristo. O próprio Jesus nos deu alertas. Os discípulos de Jesus alertaram. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1, do 2 todinho você pode ler. Nos alerta contra falsos instrutores, homens que se imiscuem, entram no meio dos verdadeiros discípulos de Jesus, isso desde do primeiro século para cá. Quantos se introduziram no meio do cristianismo, introduzindo suas próprias ideias, tentando arrogar para si discípulos, se posicionando como os cristos, como os ungidos. Cristo, ungido quer dizer Cristo. Jesus deu alerta em Mateus capítulo 24, versículos 23 e 24, dizendo sobre os falsos cristos. Muitos diriam, vem, Cristo está aqui. Ou seja, aqui na nossa organização tem os ungidos, tem os cristos. Essa é a única organização verdadeira. Para alcançar Jesus, você tem que vir por aqui. Ou seja, Jesus está aqui, ou Jesus está ali. Mas Jesus alertou, não vai atrás desses homens, porque são falsos cristos. Quem adora a Deus em espírito e verdade, como Jesus falou em João 4, 23 e 24 para a samaritana. E o Pai está buscando a esses, os verdadeiros adoradores. Não adoram a Deus num templo, num monte. Eles não precisam de um lugar físico, eles não precisam de um grupo religioso específico, de uma placa, de um CNPJ, de uma sede mundial em algum lugar. Os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e verdade, seguindo a Cristo. Cristo não é homem carnal como nós somos, para que nós precisamos ir atrás dele num lugar geográfico. Quando ele disse em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, que estaria conosco até o fim, ele está conosco em espírito. Ele não precisa estar aqui, que eu possa tocar nele, botar a mão e dizer, agora eu estou vendo, ele está aqui, como Tomé precisou, né? Colocar a mão em Jesus para acreditar que ele era realmente uma pessoa ressuscitada. Nós não precisamos disso porque andamos pela fé. Então os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e verdade e não vão atrás de falsos cristos. Esses são como Corá, Datã e Abirão, que querem usurpar um lugar que não é deles. Não foi dado a eles o papel de substitutos de Cristo. Não foi dado a eles o papel de representantes de Deus, os únicos e exclusivos representantes de Deus na terra. Todos os seguidores de Jesus são representantes de Jesus na terra. Todos nós que levamos o Evangelho às pessoas temos a liberdade de representar Cristo. Jamais vamos substituí-los. Jamais vamos substituir Jesus. Jamais vamos ocupar um lugar que pertence a Ele, porque é dele. Então tudo que nós fizermos tem que ser para a glória e honra dele. Honrá-lo por meio do testemunho que damos, atraindo toda a atenção a Jesus, não a nossa organização, não a nossa autoridade, não a nossa posição. Nós devemos nos ver como simplesmente meras ferramentas para atrair as pessoas para Cristo, direcionadas à palavra de Deus, não a um site qualquer, não a uma publicação que nós mesmos publicamos, mas às Escrituras. É para cá que nós devemos atrair as pessoas, para que elas possam, através da Bíblia, serem atraídas ao caminho, à verdade e à vida, que é Cristo. Agora esses que se colocam como os cristos ungidos, o corpo governante, aqueles que dominam a fé dos discípulos, esses são como Corá, Datã e Abirão, querem sentar como príncipes e governar a vida dos discípulos. Não caia na armadilha deles, não caia na lábia, porque lá em 2 de Pedro, que nós citamos, dos versículos 1 em diante, diz, no versículo 18, que eles usam palavras macias, pomposas, muito bem elaboradas, para atrair a si discípulos, para pegar de você os seus donativos, seus donates, que você dá de coração, achando que está dando para Deus, mas está enriquecendo o patrimônio deles. Então não seja tolo nesse sentido espiritual, não seja como criancinha levado para lá e para cá,
por todo o vento de vão ensino. Presta atenção à palavra da Bíblia. Examine com cuidado tudo que te é ensinado, como os bereanos, citado em Atos 17, versículo 11. Pesquise, raciocine, critique. Tenha senso crítico, não é criticar no sentido maldoso, é ter senso crítico. Questione, pondere, faça ali uma percrustação daquilo que está sendo analisado. Esmiúce o que está sendo ensinado para ver se realmente está de acordo com as Escrituras. E se não tiver, você, como um bom cristão, deve rejeitar. E seguir exclusivamente a Cristo como o caminho, a verdade e a vida. Gálatas 1, 6 a 9 diz que muitos ensinam um falso evangelho, um falso Cristo, um novo Cristo, uma mensagem diferente daquela que está na Bíblia. Presta atenção a isso, porque esse evangelho falso é amaldiçoado. Está citado nesse texto, Gálatas 1, 6 a 9. Não caia vítima do engano dessas falsas organizações que posicionam-se como sendo as únicas organizações verdadeiras. O único verdadeiro é Cristo. O único caminho, a única religião verdadeira é seguir a Cristo. Você pode não concordar com o que eu estou dizendo, você é livre para isso. Mas a minha função aqui é dar o alerta, trazer atenção a essas informações. Agradeço desde já a sua atenção. Aguardemos então os próximos vídeos. Até lá.